Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Benjamin e hoje com vocês, ela que tem uma das maiores vozes que eu já ouvi pessoalmente, Jô Moura! E aí, Jô, tudo bom? Tudo bem, Gabriel. Jô, conta pra mim, cara, você é uma das maiores, realmente eu falo isso de verdade mesmo, mas não é puxar saco não, porque realmente eu gostei muito de ouvir você cantando. Minha mãe adorou. Ela falou, nossa, aquela moça que tem um vozeirão. Vive falando disso. Que legal. E como que foi seu começo na música, assim? Como que chegou nesse vozeirão? Eu nasci numa família de artistas, né? Meu pai é cantor, era, né? Agora ele parou. Meus tios, compositores, então meu avô era poeta. Então, assim, pra mim era tudo muito fácil, né? Então, meu pai, desde pequenininha, vinha me ensaiando e tal, então eu tinha uma noção musical bacana, mas não cantava profissionalmente, né? Só ele que cantava. E você começou, assim, começou estudando com seu pai e tal, mas qual é a referência, assim, que vocês ouviam na sua casa, quando pequena? O que você gostava de cantar? Assim? Você sabe que meu pai amava Raul Seixas? É mesmo? Meu pai era fanático, assim, por Raul Seixas, mas, assim, ele tinha o trabalho dele autoral. Então eu cresci ouvindo o trabalho dele, o trabalho dos meus tios, mas a referência dele era essa e também sertão, né? Ele curtia muito sertão, Jair Rodrigues, eu lembro de ouvir bastante, muita coisa, assim. Mas o que mais me marcou foi Raul, assim, ele gostava demais, assim, ele era aqueles caras invocados, Black Power e tal, da época. Todo pá mesmo, assim, sabe? O Negrão era da hora. E ele fez um trabalho maravilhoso também na carreira dele, chegou a fazer alguns programas de TV, ele foi ao Chacrinha também, participou do programa de calouros, né, da época, e gravou um disco, inclusive, até esqueci, poderia ter trazido, Pois né? Pois é. Mas tem um LP, um compacto, com 2 músicas muito legais, que inclusive é um dos meus projetos para 2017. Eu quero regravar essas músicas. Que legal, cara. Legal. É um MPB, mas eu quero fazer. Como que é o nome do seu pai? Artístico, o nome artístico? Saul Nascimento. Ah, é? Legal. Então, pessoal, vamos procurar aí no YouTube aí, vocês. Não tem? Saul Nascimento da época de 70. Mas não tem no Chacrinha lá, não tem? Se eu vou procurar no Chacrinha, não tem? Você sabe que eu já procurei, não consegui encontrar nada. Eu tenho fotos, né? Mas assim, lá em registros eu tentei procurar. Olha, então, ó, pessoal, se você conseguir achar, manda pra nós. cliperamatv@gmail.com. Manda pra nós que eu vou passar pra Jô, porque, ó, é um achado único. Esses tempos atrás, alguns anos atrás, nós achamos o LP dele sendo vendido para colecionador, assim, eu acredito que R$80 estava sendo vendido. O LP. Você não tem uns... Vende um monte lá. Eu falo assim, ó, galera, colecionador aí, eu tenho uns 15 aqui em casa. Cara, o pior é que eu só tenho um, assim, eu acredito que todo mundo da família deve ter um. Junta todo mundo para o churrasco. Na OLX, cara, veio sendo vendido a R$80 o disco do Saul Nascimento, muito bom. Que legal. E aí, quando que foi que começou a sua trajetória profissional na música? Como que você se descobriu cantora? Que você falou assim, agora eu vou. Agora eu vou, né? Então, aí depois de algum tempo, né, eu estava lá com uns 27 anos, quando eu encontrei uma galera, um pessoal, né, foi quando eu fiz a minha descoberta religiosa, né, e eu encontrei um pessoal dentro da religião que apostaram nisso, nós nos juntamos e eles, vamos fazer um som? Vamos fazer um som. E aí começaram a chegar em casa e a gente fazer esse som, o samba, é claro, mas com uma pegada afro, né? Que a gente se conheceu dentro do terreiro, né? E daí eles levavam as congas, tal, levava cavaquinho, levava outras coisas também, mas o peso da música afro ali estava muito presente, né? Agogô, chequeré e as congas, que são instrumentos afros, né? E daí foi virando uma coisa meio sem causa até então, até o dia que surgiu um convite para a gente fazer uma apresentação simples na cidade de Getulina, na primeira mostra da abolição dos escravos, né? Uma mostra lá muito legal, na época foi em maio, né? E nós fomos nos apresentar, assim como quem não quer nada,
E chegamos lá, foi uma apresentação muito legal, muito bacana, a primeira vez que eu subi num palco, né? E virou. A gente precisava dar um nome, né? Que nome que a gente vai dar, né, tal, para isso? Aí já me veio na cabeça prontamente, Balaio de Sinhá. Eu aos 14 anos de idade, eu tinha um LP do Marquinhos Satã, que é um sambista do Rio de Janeiro, e tinha uma canção lá chamada Balaio de Sinhá. Eu amava aquela música, assim, eu ouvi ela muito, muito, muito mesmo. E fiquei com aquilo na cabeça, um dia eu vou ter alguma coisa chamada Balaio de Sinhá. Vamos lá. E cresci, passou e tal. Na hora que chegou esse momento de dar o nome pro grupo, eu virei e falei, opa, é agora. É Balaio de Sinhá. E foi Balaio de Sinhá. E se tornou aí o que E qual é, assim, você já disse que vocês se conheceram, né, no terreiro e tal, e o tema das músicas cantadas é referente à prática religiosa do terreiro, é isso? Mas é de uma forma assim, onde todas as canções, a maioria delas, são canções que as pessoas já cantam no seu dia a dia, né? A gente se inspirou muito na Clara Nunes, mas aí a gente tem canções de Noriel Vilela, que era um cara conhecido, né, nesse meio também, o Zeca Pagodinho, que fala muito disso nos sambas dele, o tempo todo ele está citando, né, a cultura afro dentro das músicas dele, e a gente não percebe, né? Então o Balaio, ele pegou todas essas canções e reestruturou e mostrou, expôs, né, o que realmente cada canção significa, e também a questão dos arranjos, né? A gente reestrutura o arranjo da música também, faz de uma outra forma, muda, bota mais peso na questão da percussão, na questão percussiva, e deixa ela completamente diferente. Então fica uma coisa bem bacana, mas são todas as canções mesmo voltadas para isso. O Balaio, ele é um grupo cultural, né, afrocultural, exclusivamente para falar sobre isso, né, através das canções. E essas apresentações que vocês fazem com o Balaio, como que é o visual do palco? O que tem de informações assim que faz o povo ficar feliz de estar assistindo esse show? Legal. Nós criamos uma identidade, né, para que as pessoas vissem logo de cara assim o que era Balaio de Sinhá. Então as vestimentas brancas, né? Os meninos, eu sou a única mulher do grupo, e os meninos todos se vestem de branco, lá com seus fios de conta e tal, e eu por uma questão proposital mesmo, eu me visto colorido, com branco, mas colocando alguma cor, porque as cores também representam questões religiosas, né? Da nossa religião mesmo, as cores elas falam bastante. Então, às vezes eu tô lá, me visto de azul, né, com branco. Então, naquele dia eu estou homenageando ou representando um orixá, Iemanjá, por exemplo, né? E assim a gente vai fazendo. Cada dia que eu mudo a cor e tal, e os meninos assim. E os fios de conta também. Aí entra a questão do torso, né, no pano na cabeça, que é o turbante aí, que as meninas estão fazendo essa descoberta, as meninas negras, né, fazendo essa descoberta. Eu vi outro dia, eu tava passando na rua, eu vi uma menina toda de vermelho, com a parada aqui. Porque o turbante, ele tá totalmente ligado à questão religiosa, né? As mulheres da época, as mulheres que vieram, né, que foram escravizadas e tal, elas usavam o turbante como forma de proteção mesmo religiosa, né? Isso tem um significado religioso mesmo. E também né, hoje em dia é o empoderamento ali, né? A gente assumir e falar, nossa, meus ancestrais faziam isso, né? Isso é uma representatividade muito grande, assim. Muito bacana, muito legal. Eu uso, mas hoje não mais, né? Hoje eu estou um pouquinho mais à vontade, né? Em de repente deixar o cabelo solto, usar um fio de conta mais discreto, alguma coisa assim, porque o Balaio, ele já mostrou, né? Ano passado nós trabalhamos assim forte nessa questão da vestimenta, forte nessa questão de mostrar os fios de conta e tal, mas agora a gente já está numa fase assim onde a gente já pode ficar mais tranquilo, sabe? A gente já pode nós já sabemos quem somos, né? Já mostramos isso para todos. Então, agora a gente faz o que a gente quer. E qual que é a rotina, assim, vocês ensaiam? Como que funciona? Os bastidores do Balaio? Os bastidores do Balaio, é complicado. Não, os bastidores do Balaio. O Balaio, ele já teve várias formações, né? Várias.
várias mesmo. Muita gente já entrou, já saiu. E hoje, incrivelmente, nós estamos com 3 integrantes no balaio. Uma formação que é para ter 7. Né? Então, nós estamos aí com coisas. Mas sempre foi assim, 4 ou 5 do balaio mesmo. O restante sempre foi freelance. É você e mais 3 ou com vocês são 3? Comigo são 3. Ah, entendi. Então tá eu, o Diogo Alves, que é o mestre de percussão, e o Júlio Barbosa, que é o rapaz das congas lá, na mão pesada. Fala que ele tem mão de pedra. Mas são pessoas maravilhosas e são pessoas do axé. O que a gente conseguiu entender é que para ser do balaio, a pessoa ela tem que ser do axé, ela tem que ter pelo menos um entendimento da questão religiosa, porque senão ela não entende o que está rolando ali, né? Ela não, tipo, que viagem isso aqui, né? Tipo, não faz sentido isso para mim, mas para a gente faz todo sentido. Então, quem consegue entender perfeitamente e é por isso que vira o que virou, vira esse balaio que virou. Então, os ensaios eles começam a ocorrer assim, sei lá, um mês antes das apresentações, né? Por exemplo, esse ano nós nos apresentamos 4 vezes só. Aí a gente faz os ensaios uma vez, um pouco antes, um mês mais ou menos antes, a gente começa a ensaiar uma vez por semana. Dessa vez e sempre, né? A gente sempre tenta incluir uma canção diferente e a gente modifica ela. Então, o trabalho de modificar, né, a questão do arranjo dela e tal, a gente leva um tempo, né, estruturando ela. Então, por isso que bate em cima do ensaio, é meio cansativo, é meio estressante com os próprios integrantes ali. Mas, no final, a apresentação sempre sai, assim, mais do que a gente espera, né? Porque o balaio, ele acaba fazendo, através do samba, ele leva uma reza, né? Então, que a gente está falando do sagrado, né? Então, o tempo todo nós estamos falando sobre o sagrado ancestral, né, dos negros. Então a gente está fazendo uma reza ali. Então é algo muito bacana, é algo que rola o estresse antes, mas na hora é como se fosse mesmo uma reza, uma oração. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. É uma terminologia que você usou, né? Que você falou do axé, né? E aqui no Brasil a gente tem um axé das bundas, né? Que eu sei que não é desse que você tá falando. Mas é que às vezes o pessoal fica... Nossa, que o pessoal do axé, tipo, eu já imaginei... É Carla Pérez. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarra o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Mas explica pra gente o que significa o axé. Bem porque vai ajudar a gente a saber por que nasceu aquele nome para aquele estilo. Assim, né? O axé music é o axé de Carla Pérez, é o axé, né, do El Chan, que é originado, esse nome axé, ele significa força, né? A palavra literal, ele significa força. E ele provém mesmo dos terreiros, né, de candomblé, da onde se diz axé. Quando você diz axé, você diz amém, você diz alguma coisa nesse tipo, né? Que assim seja. Essa é a palavra determinante, né? Axé. Virou axé music lá, para essa galera, por conta da terra, né? Salvador é a terra do axé. E o axé music, ele entrou nessa vibe e tal, e carregou esse nome com ele. Beleza. Mas nós sabemos que a palavra é originária de dentro dos terreiros, né? Então, esse é o nosso axé. É isso que eu quero dizer, que o axé que nós levamos é o povo do axé. Quando a gente fala o povo do axé, é o povo das religiões de matrizes africanas. Umbanda, candomblé, né, quimbanda, jurema, tem várias outras religiões aí que fazem a louvação aos orixás, que são divindades africanas. Ah, tá. Então, pessoal, fica esperto aí que não vai ter bunda, não vai ter nada disso. Não. No show do balaio de sim, todo mundo bem comportado, vestido trajado, decente como pessoa de família. Jô, assim, pra gente
me surgiu uma curiosidade agora enorme, que eu sempre tive, na verdade, porque eu nunca tive uma prática religiosa africana, né? Eu sempre fui católico, Sim. ou fui evangélico um tempo, agora não sou nada. Sim. Então, eu queria saber a diferença entre, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. Ah, sim. O Candomblé, ele se criou no Brasil logo que aconteceu a escravatura, né? Os escravos vieram, os negros vieram escravizados para o Brasil e para sobreviver à religião eles se juntaram, né? Cada um veio de uma parte da África, né? E se juntaram e criaram a sua religiosidade para se manterem vivos, né? E aí juntaram o Candomblé. A palavra Candomblé, ela significa reunião. Então, eles faziam a reunião para poder manter viva a questão religiosa mesmo. E aí passou-se muito tempo, muitos anos, e aí chegou a Umbanda. A Umbanda, ela tem 100 anos, ela é novinha. Aqui no Brasil ou... Aqui no Brasil, não. A Umbanda, ela é uma religião 100% brasileira. Ah, que legal. E ela nasceu há 100 anos aqui. Então, e ela é a religião mais... Ela é a miscigenação de muitas religiões juntas, né? Ela carrega o sincretismo, que é a questão dos santos católicos para dentro da religião, porque os negros, eles tinham que, para manter viva, né, os orixás, para eles poderem saudarem os orixás, num determinado momento, eles tiveram que esconder a sua crença, transferir a sua crença para um santo católico, para que eles não fossem vetados, né? Porque os senhores de engenho já estavam cortando isso também, não, você não pode fazer isso daqui aqui, porque isso é do mal e tal. Então, eles, para sobreviver, para permanecer ali, eles colocavam um santo católico em cima da mesa, e embaixo da mesa eles estavam cultuando uma pedrinha chamada Otá, que é a simbologia de um orixá. E então eles fizeram isso se chama sincretismo, né? Foi onde se uniu ali, por exemplo, São Jorge, guerreiro, que é um santo da Igreja Católica. Ele, para nós, ele é Ogum, né? Um orixá Ogum, que tem as mesmas características, vamos supor assim. Mas os dois não é a mesma coisa, né? Sim, cada um é um. É que as pessoas acabam confundindo, né? E achando que é uma coisa só, mas existe aí a diferença. Nossa Senhora Aparecida, ela é sincretizada com o orixá Oxum, né? Que tem a mesma característica, a doçura de mãe e assim vai. Então, esse foi o sincretismo. A Umbanda, ele carrega o sincretismo com ela, né? O espiritismo de Kardec também, que vem, né? O kardecismo vem junto por conta da incorporação de entidades e tal. E a Igreja Católica, o Candomblé e o Espiritismo. São 3 religiões aí que funcionam numa só, chamada Umbanda, que é uma banda, tipo assim, uma junção de tudo, né? Esse é o significado. Eu já vou embora mais inteligente hoje. Vai. Nossa, rapaz, caramba, olha, legal, eu gostei né? disso. Muito bacana. Muito bom. É legal ver esses caminhos. Eu sempre, quando converso sobre a cultura negra, eu falo que a gente se rebolou muito, historicamente falando, para se manter vivo, né? Sim. Que na nossa história, a gente não tem a propriedade que as pessoas de cultura, que são brancas, no caso, sim, elas têm, né? Eu tenho a religião católica, ela é minha, a gente tem a nossa religião, mas a gente teve que ir por ali, porque senão aqui não dava. A gente tem a nossa música, mas a gente foi por ali, senão não dava aqui. Né? A gente sempre teve essa dinâmica, né, de tentar fazer isso. Que isso reflete até um pouco no nosso modo de ver o mundo, né? Sim. E acabou se enraizando na cultura brasileira. Afinal, assim, a cultura negra ela é muito forte na cultura brasileira, porque sim, boa parte do Brasil é miscigenado, né? Sim, não é uma... com certeza. Tirando o sul do país, que tem muita gente branca, né? Mas tem o resto do acho... país é tudo meio misturado ali. Aquele que faz o balaio, assim, ó. Vai misturando, vai misturando. Faz um balaio, é verdade. É bem isso, é muito misturado, né? Mas
as questões, a cultura negra, a comida negra, né? Ela tipo assim, hoje está no prato do rico, do branco, mas ela veio da senzala, assim, sabe? Sim, sim. Tem muita comida, muita mesmo. Muitos nomes também, né? Que a gente usa, a palavra que a gente usa veio da cultura negra. Isso, né? completamente. Eu não sei falar para você, eu sei que tem, mas não sei falar para você qual. Tem muita coisa, né? Hoje, se a gente começar a falar aqui, a gente vai até amanhã no programa, mas tem bastante, sim. Então, a nossa cultura é uma cultura muito rica, maravilhosa, e a gente só sabe, né? O brasileiro, ele só sabe do que aconteceu do navio negreiro para cá, né? Do que aconteceu do navio negreiro para antes, ninguém sabe, né? Nós somos descendentes de reis e rainhas, né, que foram escravizados. Então, assim, a gente né, foi interrompida uma história aí, foi criada outra, mas ainda bem que nós estamos aqui hoje para contar isso. Mas que, assim, tem tanta beleza, tem tanta cultura, tem tanta coisa a ser aproveitada, né? E muita gente ainda está nessa de preconceito, está nessa de não querer saber o que é, e não, que isso é coisa ruim, que isso é coisa do diabo. Tudo, na verdade, que for associado ao negro, tá nessa coisa aí, né? Você está denegrindo a minha imagem, denegrindo. Né? Você tem uma nuvem negra pairando no ar, tipo assim, tudo que é negro, né? Esses dias eu estava conversando com uma tia minha, ela falou assim, porque falaram para mim da questão de magia negra. Por quê? Existe a branca? Existe a magia branca é boa? Tipo assim... No Harry Potter deve ter uma magia branca lá, o alvo Dumbledore, tem o... Né? Então tem essa questão aí de que tudo que está associado ao negro é uma coisa ruim. E não é isso, né? A gente está aqui exatamente para provar, né? Isso, para fazer um trabalho, para mostrar. A música é uma comunicação universal e através dela que a gente consegue mesmo passar aí o recado e falar o que realmente significa, não tem nada a ver, né? Do que está na cabeça das pessoas. Eu vi um vídeo recente, assim... eu acho que ele é haitiano, não sei se você viu esse vídeo, eu vi no Facebook, inclusive, e compartilhei, que ele fala sobre, justamente dessa terminologia de negro e preto, né? Que ele fala que tudo que é ruim é negro, né? Isso não é relacionado a nós, mas é relacionado às coisas, né? Sim. Você falou nuvem negra, quanto o negócio tá ruim. Denegrindo. Sim. O que mais que ele falava, cara? Magia negra, ele fala, tudo que é ruim tem a palavra negro. Aí nesse vídeo ele fala assim, então, vendo tudo isso, eu prefiro ser chamado de preto. Porque tudo que é preto é bom. Né? Você fala assim, você não fala, toma um café negro, você fala, toma um café preto. Toma um café preto, pronto. Né? Você fala, toma um café negro, vai dar diarreia esse negócio aí. Não é? Verdade, não é? Nossa, Então, faz muito sentido. Ele fala disso, cara, eu achei genial isso. Eu também achei genial, não vi não, mas vou procurar lá pra ver. Mas eu, por exemplo, eu não me incomodo, né? Eu acho muito legal essa questão de preta e tal, não sei o que. Sabe o que me incomoda? Rapaz, que eu fico assim, aquele moço moreno ali. Isso me incomoda demais. Eu nem tomei sol pra ficar moreno, porque quem é moreno é quem toma sol, velho. Isso me incomoda. Ô, morena ali, assim, meu. Cara, você fala preto, você fala negro, mas não fala moreno, não né, fala cara? moreno, porque tipo assim... Tá tentando aliviar o quê? Estarei ofendendo se eu falar que ele é negro. Não, cara. É isso aí mesmo. Vou falar moreno. Não, mas isso já foi, isso já era, né? A partir do momento que eu conhecia a minha religião, na verdade eu comecei na Umbanda, né? Hoje eu sou do Candomblé. Quando eu conheci a religião afro, foi o momento que eu me descobri enquanto negra. Porque eu achava que eu não era. Não é que eu não era, eu sabia da cor da minha pele, mas eu não sabia o que significava ser negro. Né? Eu não sabia quanta coisa maravilhosa eu carrego, né, na minha ancestralidade. Então, foi uma descoberta mesmo. Eu tinha os meus cabelos lisos, né? Eu estou aí na fase de transição, estou encrespando cada vez mais, estou voltando, ele é natural. Mas eu tinha os cabelos lisos, as minhas amigas todas eram brancas, eu era a única negra, eu tinha costumes que não eram os meus. Né? Hoje eu consigo ver a diferença. Né? E sou muito mais feliz, muito mais à vontade, porque eu me via, eu estava naqueles ambientes, mas eu me sentia um peixe fora d'água. Eu falava, eu não entendo por que a vida faz isso comigo, assim, sabe? Eu questionava algumas coisas assim.
da vida. Hoje eu entendo o porquê, né? Não que eu sou, não é essa questão de inferioridade nem nada, mas é uma questão de descoberta mesmo, sabe? De saber a diferença de você ser negro não só no tom da pele, mas de você ser negro no seu dia a dia, né? Na questão social, de você saber que você vai, de repente, fazer uma entrevista de emprego e que você vai ser olhada de uma forma diferente do mesmo currículo que uma pessoa branca tem. Né? Então, assim, a gente enfrenta essa realidade, infelizmente, ela existe. E a gente enfrenta. Então, assim, ser negro é enfrentar tudo isso, né? Enfrentar essa diversidade, enfrentar essas coisas todas que estão veladinhas aí, né? O povo meio que camuflando, mas elas estão aí a todo tempo. E, Jô, então, nossa, o assunto ele flui, né? Que gostoso de ouvir, de conversar, né? E o que você trouxe pra gente assistir do balaio ou dos seus trabalhos? Nós temos um trabalho autoral, né, chamado Templo de Olorum. É uma canção que foi composta pelo Márcio Beltrame e o Adílio Nascimento, que eram integrantes do Balaio de Sinhá também. É uma canção maravilhosa e que a gente trabalhamos com ela muito e ela virou clipe. Né? Nós gravamos um clipe mesmo e também gravamos um show ao vivo e foi feito um mesclado, né? Uma mistura dos dois. Chama-se Templo de Olorum, ela é maravilhosa essa canção e eu sugiro para vocês. Templo. Templo de Olorum. Então para vocês aí, Templo de Olorum. Minha vida vai passar depressa, tempo me leva ao fim de meu sonho. A minha vida é minha até presente, sem quebra a corrente. E assim minha louca de paz.